Feche os olhos por um instante. Isso, assim, sinta o ar parado do sertão, aquele calor que parece emanar do próprio chão rachado. Agora, escute, tá ouvindo? Não o canto do sabiá, mas o silêncio. Um silêncio pesado, denso, o tipo de silêncio que vem antes da tempestade. Naquele dia, meu amigo, o sol não era amigo, era testemunha. E o que ele viu, o povo nunca esqueceu. Pense comigo, 90 homens. Não eram 90 quaisquer, não. Eram 90 capangas, com o ódio nos olhos e a ordem de um coronel para não deixar pedra sobre pedra, nem alma viva para contar a história. Eles vinham a cavalo, levantando uma nuvem de poeira que parecia um anúncio do fim do mundo. E do outro lado, um punhado de gente, um resto, metade cangaceiro, metade índio. 50 almas espremidas entre a coragem e a morte certa. Eles se olhavam, e o que viam no olho do outro não era esperança. Era o reflexo do fim. Olha, tudo parecia perdido. A lógica, os números, o próprio vento diziam que aquela seria a última batalha. Mas como você bem sabe, a história do sertão não se escreve com lógica. Ela é escrita com sangue, com honra e com umas alianças que nem o diabo ousaria prever. E antes de descobrirmos como essa aliança improvável mudou o destino, já deixa o seu like para fortalecer essa história e se inscreve no canal para não perder nenhuma lenda do nosso sertão. Agora me responda, na sua opinião, o que é mais forte, a bala de um rifle ou a flecha de uma promessa? Me conte aí nos comentários. Naquele dia, a única saída estava na união de dois mundos que se olhavam com uma desconfiança danada. Um rei e um chefe, o cangaço e a aldeia, Lampião, e um cacique cuja lenda o vento sopra até hoje. Pois bem, era 1928, na Caatinga Braba de Pernambuco. Lampião e seu bando sentiam o cerco se fechar. E não era a volante, não dessa vez. Era coisa pior. Era o poder de um coronel, um tal de Inácio Leitão, um homem cuja ganância secava a terra mais rápido que o sol de agosto. Um homem que contratou a morte por atacado. Guarde esse nome, Coronel Inácio Leitão. O sujeito não queria Lampião. Ele queria a terra, justamente uma terra sagrada, que ficava no caminho do seu poder. Uma terra guardada por um povo que não se curvava. Os índios, Pancararu. Lampião, acuado, com os homens cansados e a munição contada, ficou sabendo da ameaça. 90 jagunços não iam só tomar a terra, iam varrer a aldeia do mapa. E ele, esperto que era, sabia. Depois da aldeia, o próximo seria ele. Agora, respire fundo e se coloque no lugar do homem. O rei do cangaço, o cabra mais temido do sertão, precisava pedir ajuda. A palavra pedir arranhava a garganta de um homem acostumado a mandar. E pedir a quem? Justo a um cacique que via o homem branco, fosse de farda ou de chapéu de couro, como a mesma praga. O encontro foi numa clareira, onde o ar parecia até mais pesado. Lampião chegou com poucos, num sinal de respeito, ou talvez de puro desespero. Do outro lado, o cacique Águia Silenciosa esperava. Ele não tinha a fama de Lampião, mas seus olhos pareciam guardar a memória de todas as secas e de todas as lutas. Lampião, direto como o tiro de seu parabelo, falou: Coronel Inácio vem para acabar com tudo, com os seus e com os meus. Preciso dos seus homens. O cacique ficou em silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. O vento passava pelas folhas e era só o que se ouvia. Então, com a voz calma como um riacho, mas firme como uma rocha, ele respondeu: O homem branco só procura o índio quando a corda aperta no pescoço. Sua guerra não é a minha. A tensão ali podia ser cortada com faca. O destino de todo mundo estava sendo selado naquele instante. E foi aí que Lampião fez algo que poucos viram. Ele não gritou, não ameaçou com pólvora. Ele falou com a verdade nua e crua. A terra que eles querem tomar hoje é a mesma que vai me enterrar amanhã. A sua luta e a minha hoje têm a mesma cara, a cara da morte. Naquele momento, meu amigo, o cacique não viu um cangaceiro. Ele viu um sertanejo, um homem defendendo seu chão. E no silêncio dele, uma decisão foi tomada. Não era uma aliança de amizade.
Era um pacto de sobrevivência. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois virou lenda. A fúria dos rifles de Lampião se juntou com o silêncio das flechas do cacique. A esperteza do cangaço se uniu com o conhecimento da mata. Os 90 capangas não enfrentaram 50 homens. Enfrentaram a própria Caatinga, que se virou contra eles. Dizem que o chão tremeu e que no fim do dia a poeira baixou e o que se viu foi a prova de que no sertão a união de dois desesperados vale mais que um exército de covardes. A honra naquele dia falou mais alto que a ganância. E essa é uma lição que ecoa até hoje, levada pelo vento. Pois bem, o pacto estava feito. Lampião e o cacique Águia Silenciosa tinham apertado as mãos, não com um aperto frouxo de político, mas com o peso de quem sela um destino com a própria vida. Mas uma coisa é prometer, outra coisa é fazer. E agora, 50 homens, metade de um jeito, metade de outro, precisavam virar um corpo só. Imagine a cena, meu amigo. De um lado, os cabras de Lampião, acostumados com o cheiro de pólvora, com o barulho, com a vida em correria. Do outro, os guerreiros do cacique, filhos do silêncio, homens que falavam a língua do vento e dos bichos. A desconfiança ainda pairava no ar, feito poeira fina, mas o tempo urgia. Os capangas de Inácio Leitão, coitados, vinham vindo, e eles sabiam lutar. Se sabiam atirar, sabiam cercar, sabiam como matar um homem sem pestanejar. O que eles não sabiam era lutar contra a própria Caatinga. E foi aí que o cacique Águia Silenciosa virou professor. Lampião, que se achava mestre da emboscada e da guerra de movimento, ficou de lado, só observando. E o que ele viu fez um arrepio correr pela sua espinha. Os guerreiros do cacique não andavam pelo mato. Eles eram o mato. Sumiam como fumaça, não deixavam um rastro sequer. De repente, um assobio de pássaro cortava o ar. Para um homem da cidade, era só um bicho cantando. Mas ali, não. O assobio não era de pássaro. Era um aviso. Inimigo à vista. Um galho quebrado no meio do caminho não era acaso. Era uma armadilha, pronta para laçar o pé do primeiro que passasse. O cacique, com uma paciência de quem tem a sabedoria de gerações, mostrou a Lampião como usar o sol contra o inimigo, forçando o cabra a olhar contra a luz. Mostrou como prever a direção do vento só pelo jeito que as folhas balançavam, para que o cheiro dos cavalos não os denunciasse. E o mais impressionante, mostrou como usar o veneno silencioso de certas plantas em pequenas estacas de madeira escondidas na trilha. Era uma guerra que não se travava com barulho. Era uma guerra de silêncio, de paciência. Uma guerra de aranha, tecendo a teia para esperar a mosca. Lampião, que confiava apenas no seu rifle e na velocidade dos seus homens, coçou a barba. Ele, que era o rei, sentiu que estava na escola de novo. Mas a troca era uma via de mão dupla. Se o cacique ensinava a lutar com a terra, Lampião ensinava a lutar com o medo. Ele reuniu os índios e mostrou a disciplina do gatilho, a importância de atirar e recuar, de criar o pânico, de fazer o inimigo pensar que estava cercado por 200 e não por 50. E aí ele deu a lição de mestre. Com o rifle limpo no colo, ele disse: "Eles não têm medo só do nosso tiro, eles têm medo do meu nome. Vamos usar isso." A guerra para Lampião também era na cabeça do inimigo. Aí, meu amigo, a coisa mudou de figura. A desconfiança entre os dois bandos começou a derreter, não com palavras, mas com gestos. Era um cangaceiro dividindo o último gole de sua água com um guerreiro. Era um índio mostrando a um cabra de Lampião qual raiz. Quando mastigada, matava a sede e dava força. Pequenas coisas, mas que valiam mais que qualquer discurso. O rei do cangaço olhava para aquilo tudo e sentia o tal arrepio de novo. Ele estava vendo nascer uma forma de lutar que seus inimigos nunca, jamais iriam entender. E o cacique, por sua vez, olhava para a fúria e a coragem dos homens de Lampião e via ali uma força da natureza, um trovão que, se bem direcionado pela sabedoria da terra,
seria imparável. Numa noite, ao redor da fogueira, o cacique olhou fundo nos olhos de Lampião e disse a frase que selou a aliança para sempre. Você conhece o gatilho, eu conheço a terra. Juntos, podemos fazer ela tremer. Essa união fez a Caatinga se preparar para a guerra. Se essa aliança já te arrepiou, não esquece de cravar o dedo no like e se inscrever para a gente continuar desenterrando essas lendas. E agora, uma pausa para a estratégia. Se você estivesse nessa batalha, qual habilidade escolheria ter? A astúcia de Lampião ou o conhecimento da mata do cacique? E quem estava lá diz que naquela noite até o vento se calou, como se o próprio sertão estivesse concordando. Pois bem, o dia tinha sido de preparação. As peixeiras foram afiadas até refletirem o sol. Os rifles limpos com um cuidado quase sagrado. E cada homem estudava o rosto do outro, tentando adivinhar o que viria com a manhã. A tensão era uma coisa quase física, que se podia pegar com a mão. Mas então a noite caiu, e com ela um silêncio diferente. Você já sentiu o silêncio que pesa antes de uma decisão que pode mudar tudo? Era esse, aquela noite antes da batalha. Ah, aquela noite. Quem esteve lá e sobreviveu para contar, diz que o ar tinha um cheiro diferente. Tinha o cheiro da fogueira queimando a madeira seca, o cheiro da pouca caça que conseguiram assar, o cheiro forte de pólvora recém-manuseada e, mais no fundo, um cheiro de reza, de promessa feita em silêncio. Ao redor daquele fogo, os dois mundos que antes só se olhavam de lado, finalmente se tornaram um só. Ali não tinha mais cangaceiro e índio. Tinha homem, tinha pai, pensando no filho que deixou na vila. Tinha filho, lembrando do conselho do pai. Tinha irmão. Eram homens que sabiam, no fundo da alma, que talvez não vissem o sol nascer de novo. Eles entendiam que, se perdessem, não perderiam apenas a vida, perderiam a terra, perderiam a família, perderiam a memória de quem foram. Agora faça um esforço. Imagine a cena. Se coloque ali, perto daquela fogueira. Sinta o calor no seu rosto e o frio da noite nas suas costas. Foi então que o cacique Águia Silenciosa, quebrando o silêncio que já durava tempo demais, começou a falar. Ele contou a história de como seu avô tinha ensinado a ele que cada árvore, cada bicho, cada pedra daquela caatinga guardava um espírito. E que lutar por aquela terra não era só por um pedaço de chão. Era lutar por todos os que vieram antes, por todos os espíritos guardiões. A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas cada palavra pesava como uma pedra. Lampião, um homem que era um livro fechado a 7 chaves, que raramente falava de seu passado, ouvia com uma atenção que ninguém nunca tinha visto. Os cabras dele, homens brutos, se aquietaram. E então aconteceu o inesperado. Lampião contou uma história, mas não contou de uma vitória, de um grande feito. Ele contou de uma perda, do dia em que viu um amigo de infância, um irmão de criação, tombar, traído por um coiteiro por poucas moedas. Ele não falou com raiva, mas com uma dor antiga, uma dor que explicava a dureza no seu olhar. E ele terminou com uma frase que calou fundo em todo mundo ali. No sertão, ele disse com a voz embargada, a gente aprende que a confiança é a coisa mais valiosa e a mais fácil de perder. Naquele momento, meu amigo, a barreira final ruiu. Eles não eram mais líderes de guerra. Eram 2 homens partilhando suas cicatrizes à luz do fogo. E todos ali perceberam que a dor de um tinha o mesmo gosto amargo da dor do outro. Um laço se formou ali, não de aço, mas de respeito. Um laço de quem entende que, no fundo, não importa se você usa cocar ou chapéu de couro, toda luta é pela mesma coisa. O simples direito de existir. Com os corações unificados, era hora de unir as mentes. O plano foi traçado ali mesmo, na terra, com um graveto. Lampião, com seus traços retos e agressivos, desenhou as táticas de fogo e movimento. O cacique, com suas linhas curvas e fluidas, desenhou as armadilhas, os caminhos secretos, os pontos de ataque e de fuga. A estratégia que surgiu daquele chão era uma dança perfeita entre a pólvora e a natureza. Era audaciosa, arriscada. Para quem olhasse de fora, era impossível. Mas para aqueles 50 homens, naquela noite, o impossível era a única arma que eles tinham.
e eles iam usá-la até o fim. A noite da promessa se foi. O que nasceu com o sol não foi esperança, foi um arrepio. A manhã chegou fria, úmida, e cada um dos 50 homens sentia o frio não na pele, mas na alma. Eles estavam em seus postos, imóveis como as pedras da serra, o dedo no gatilho, a flecha no arco, o coração na boca. O silêncio era tão grande que se podia ouvir o próprio sangue correndo nas veias. E então, o som que a manhã quebrou, não foi o de um galo, foi o tropel dos cavalos. Lá vinham eles, 90 homens, rindo, confiantes, com a certeza da vitória estampada no rosto. Avançavam como uma praga de gafanhotos, prontos para devorar tudo. Mal sabiam eles que estavam cavalgando direto para o abraço do diabo. E então, meu amigo, o inferno abriu as portas. O primeiro capanga, aquele que vinha na frente rindo mais alto que os outros, só levou a mão ao pescoço. Caiu do cavalo sem dar um pio, com uma flecha cravada na garganta. Silêncio. Os outros pararam confusos. De onde veio? Olharam para todos os lados. Não viram nada. Depois, outro caiu e mais outro. Eles começaram a atirar a esmo, desesperados, mas só acertavam o vazio, as árvores, as sombras. O pânico, meu amigo, é um bicho que rói a coragem por dentro. E ele começou a se instalar no coração daqueles homens. De repente, a terra, o próprio chão que eles pisavam, se revoltou. O chão se abriu sob os cavalos. Homens gritavam ao cair em fossos escondidos, cobertos por um tapete de folhas que parecia inofensivo. Cipós, amarrados com uma mestria invisível, laçavam os pés dos que vinham a pé, derrubando-os de cara na poeira. A caatinga, que antes era só um cenário, se tornou o próprio inimigo. A terra que eles vieram para roubar começou a devorá-los. E foi aí, no meio do caos, com os homens já em desordem, que Lampião deu a ordem. O som dos tiros ecoou pelas serras, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Os capangas, já apavorados, se viram cercados por um exército que parecia ter o triplo do tamanho. Era a tática do rei do cangaço em sua mais pura forma. Atirar, mudar de posição, atirar de novo. Criar a ilusão de um fantasma onipresente, uma morte que estava em toda parte. No meio daquele pandemônio, Lampião e o cacique lutavam lado a lado. Era uma dança mortal. Um usava o punhal com a velocidade de um raio, o outro a borduna pesada que quebrava ossos. Um gritava ordens para seus cabras, com a voz rouca de comando. O outro emitia assobios agudos, sinais que só seus guerreiros entendiam. Eram diferentes em tudo, menos na coragem. A coragem, essa era a mesma. Um capanga conseguiu se esgueirar por trás de Lampião, já levantando o facão para o golpe final. Antes que a lâmina pudesse descer, uma lança atravessou o peito do homem, cravando-o no chão. Era o cacique. Lampião nem precisou olhar. Momentos depois, um jagunço enorme encurralou o cacique contra uma rocha. Ele sorriu, achando que a luta tinha acabado. Um tiro preciso de Lampião fez o jagunço cair para trás com um buraco no meio da testa. Não houve tempo para agradecimentos. Não precisava. Houve apenas um olhar. Um rápido cruzar de olhos no meio da fumaça e dos gritos. Um olhar que dizia: eu cuido das suas costas, você cuida das minhas. Um olhar que selava o pacto com sangue. A batalha foi feroz, homem a homem. O cheiro de pólvora se misturou ao cheiro de sangue e de medo. O vilarejo, que seria o prêmio dos invasores, se tornou o palco de uma luta onde cada palmo daquele chão sagrado era disputado com a própria vida. Aquilo não era mais uma batalha, era a fúria do cangaço e a astúcia da floresta, unidas numa sinfonia de morte e sobrevivência. Uma canção terrível e gloriosa, escrita com o sangue dos que ousaram desafiar o sertão. E então, meu amigo, veio o silêncio. O último tiro ecoou pela serra e se perdeu no horizonte. O último grito se calou. E tão rápido quanto começou, o barulho cessou.
O silêncio que veio depois era 1000 vezes mais pesado que o som da luta. Era um silêncio cheio de coisas não ditas, cheio de dor. Um silêncio que zunia nos ouvidos dos sobreviventes. Eles olhavam em volta, com os olhos ainda arregalados da batalha, e o que viam era o preço da liberdade. No chão, os corpos dos capangas se misturavam com os dos bravos que caíram. Um índio, com o peito arfando, olhava para um cabra de lampião caído perto dele e não via um estranho. Via o homem que, minutos antes, tinha gritado um aviso que salvou sua vida. Um cangaceiro se ajoelhava ao lado de um guerreiro flechado e tocava em seu ombro como se toca num irmão. As diferenças tinham sido lavadas com sangue. A vitória, veja bem, é um bicho estranho. Ela chegou, mas não veio com sorrisos e celebração, não veio com gritos de alegria. Ela chegou de mansinho, com o olhar baixo, com as roupas sujas de terra e de morte. Ela veio com o preço do sangue. Dos 50 homens valentes que viram o sol nascer, muitos não se levantaram mais. E cada vida perdida, fosse de um cangaceiro ou de um guerreiro, doía em todos. A dor não tinha lado. Lampião, o rei do cangaço, o homem que colecionava mortes, olhou para aquele campo. E pela primeira vez em muito tempo, seu olhar não era de fúria, nem de comando. Era um olhar de um cansaço profundo, um cansaço de alma. Do outro lado, o cacique Águia Silenciosa não celebrava. Ele se movia entre seus homens, ajudando a cuidar dos feridos, com gestos firmes, mas com uma tristeza nos olhos que espelhava a de Lampião. Sim, a vitória tinha gosto de pó e de perda. Ao entardecer, quando o calor do dia deu lugar à brisa fresca da noite que chegava, os dois líderes se encontraram. Foram para o ponto mais alto de uma serra, de onde se via toda a terra que haviam defendido. O sol, se pondo, tingia o céu de um vermelho tão vivo que parecia o próprio sangue derramado na batalha, subindo aos céus. Ficaram em silêncio por um longo tempo. O que dizer numa hora daquela? Foi o cacique quem quebrou o silêncio, com a voz baixa. Perdemos bons homens, ele disse, olhando o horizonte. Lampião, ao lado dele, assentiu devagar. Mas eles não morreram em vão, ele completou com a voz firme. Hoje, essa terra bebeu o sangue de homens justos. Ela vai se lembrar. E ali, meu amigo, naquele fim de tarde, aconteceu a verdadeira mágica. Olhando para aquele horizonte, não estavam mais um cangaceiro e um índio. Eram dois sertanejos, dois guardiões de um chão que o poder e a ganância tentaram roubar. Ali eles entenderam que, embora suas histórias fossem diferentes, suas raízes fincavam-se na mesma terra teimosa, na mesma gente resistente. A história conta que, depois daquele dia, a notícia correu. E o coronel Inácio Leitão, o homem tão poderoso, nunca mais ousou olhar para aquelas bandas. A fama daquela aliança improvável correu o sertão mais rápido que fogo em palha seca. E dizem, os mais velhos contam, que quem passa por aquelas serras nas noites de lua cheia, se ficar bem quieto, ainda consegue ouvir o eco de um rifle e o assobio de um guerreiro, não como um som de guerra, mas como uma lembrança. A lembrança de que, quando a injustiça é grande demais, até os mundos mais distantes podem se unir. Naquele dia, o sertão não viu nascer apenas uma aliança, viu nascer uma lenda. Uma prova de que a verdadeira força não está no punhal, nem na flecha, mas na união de quem luta por aquilo que é seu por direito. A nossa terra, a nossa gente, a nossa memória. E para que a memória da nossa gente e de heróis como eles nunca se apague, seu like é o que mantém essa fogueira acesa. E sua inscrição no canal garante que mais lendas sejam contadas.